Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo do Balcão Automotivo. E hoje a gente tem, a gente está fazendo a gravação de mais uma coluna muito especial, coluna do Nonô Figueiredo, piloto, profissional do automobilismo, fundador e diretor técnico esportivo da Cobra Racing Team, atuante na TCR Sul América. Nonô, muito obrigado mais uma vez, conosco aí, a sua saudação inicial, por favor, meu amigo. Tudo bem, Silvio? Obrigado de novo pelo convite. Essa vai ser a nossa quarta coluna, então é um prazer muito grande estar desenvolvendo esse trabalho com o Balcão Automotivo e com você, que eu já conheço há muito tempo. E mais uma vez a gente vai estar abordando aqui um tema sempre relacionado ao segmento automotivo, das ruas para as pistas. Muito bom, meu amigo, muito bom. E Nonô, me fala, você está voltando aí de uma etapa, né? Me fala resumidamente aí e conta para nossa audiência como que foi essa etapa, essa primeira etapa do campeonato. Silvio, foi assim, um desafio muito grande, né? Eu já sabia disso. Esse ano na TCR South America, né, a minha equipe tem uma piloto, a Maria Nienkotter, que não tem muita experiência, mas é um projeto que foi desenvolvido junto com a Confederação Brasileira de Automobilismo, junto com a categoria e junto com a minha equipe, a Cobra Racing Team, para promover a primeira mulher a competir 100% no campeonato South America desse ano, da TCR. E apesar da gente ter feito alguns testes no pré-temporada, a Maria chegou ali em Rosário, né, sem conhecer a pista, por mais que ela tenha feito simulador, né, tinha bastante formação técnica, mas é diferente quando você chega ali no lugar e começa de fato a experimentar o carro na pista, junto com os outros competidores. Mas a gente passou por essa primeira experiência, Maria. Ela teve alguns contratempos, ela sofreu um acidente ali no treino de sábado. Né? Um acidente, quando a gente fala em acidente, pode parecer algo monstruoso, né? Mas qualquer tipo de saída de pista, batida do carro, por mais leve que seja, a gente chama de acidente. E isso comprometeu um pouco o final de semana dela, porque quando o carro bate, a gente tem que recuperar, ter certeza que ele está em todas as condições técnicas, esportivas e de segurança. Então, a Maria perdeu praticamente todo o sábado ali, sem andar. E nas corridas, ela conseguiu chegar ao final da primeira corrida, chegou na 10ª colocação, somando pontos, né? E na segunda corrida, ela vinha na 9ª colocação, faltando uma volta, furou o pneu, então ela acabou abandonando a prova, mas mesmo assim, né, ela terminou na zona de pontuação e ganhou experiência para que a gente dê sequência no ano e construindo essa questão da performance, que esse é o nosso trabalho como equipe, colaborar para que a Maria adquira confiança, adquira conhecimento, né, numa categoria que é extremamente competitiva, com pilotos extremamente preparados. É um jogo totalmente diferente para ela do que ela estava acostumada. Mas me agrada muito esse tipo de desafio e me agrada extremamente fazer parte desse processo. Muito bom. Meu amigo, só uma dúvida. Como a outra corrida também vai ser na Argentina, o carro já ficou por lá, já está tudo por lá, você veio, a Maria, vocês vieram para o Brasil e voltam para lá quando? O campeonato, Silvio, ele começou na Argentina esse ano, então são 4 provas na Argentina, Rosário, Posadas, San Juan e Termas do Rio Hondo. Depois são 2 provas no Uruguai, em Montevidéu e Mercedes, e daí nós começamos as etapas brasileiras. Então a equipe foi no começo de março, fica ali até o término das etapas argentinas, né, que vai se dar no comecinho de junho. Então a gente tem uma base na cidade de Carlos Paz, que fica próximo a Córdoba, e aí os mecânicos ficam ali trabalhando como se estivessem aqui no Brasil, né? Já é o 4º ano seguido que a gente faz isso, então eles estão bem ambientados, e Carlos Paz é uma cidade que tem outras equipes de corrida, então a gente está bem ali acomodado para fazer as revisões e fazer todos os processos técnicos como se nós estivéssemos aqui no Brasil.
Muito bom, meu amigo. Então vamos lá. Você que está acompanhando, já sabe, deixa seu like, comente, compartilhe esse conteúdo e melhor, né? Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Então, a gente separou um tema, né, para o nosso bate-papo de hoje. Então, vai ser a evolução do automobilismo, suas demandas técnicas, do carburador ao turbo, a transformação das peças e o impacto no setor automotivo. E haja transformação, né? Então, vamos lá. Nuno, com a evolução das peças, né, do carburador à injeção eletrônica, né, depois turbo, e isso transformou demais, né, as demandas técnicas no setor automotivo. Isso alterou profundamente, né, a estrutura dos veículos, perfil da manutenção. Então, eu queria que você falasse sobre isso, né, quais foram os marcos dessa transformação, né, e como ela, de uma certa forma, ela redefiniu o papel dos profissionais técnicos e da cadeia automotiva como um todo. Olha, Silvio, sem dúvida foram mudanças gigantes, né, dentro do automobilismo e que, obviamente, acompanhou as mudanças dentro do dia a dia, né, dos nossos carros. Né? Eu lembro, e tem ali algumas situações, né, até hoje, às vezes alguém brinca com aquela situação que o mecânico, né, punha a chave de fenda ali no cabeçote e escutava ali, sabe? Então, aquilo me marcou, né? Então, para vocês terem uma ideia de como era antigamente o processo extremamente amador, extremamente desenvolvido ali, né? No improviso, as pessoas iam aprendendo, situações nasceram, ninguém sabe como, né? Quem foi a primeira pessoa que fez isso e que foi passando para um, para outro, e aquilo se tornou uma prática, né? Para usar isso como exemplo. E hoje em dia, né, é algo impensável, né? Alguém, através de um ouvido, falar, não, o carro está assim, o carro está assado. Né? Hoje em dia, quando você para o carro, né, para ver a questão do motor, você coloca ali, conecta o computador, baixa o software, tem que ter ali uma pessoa preparada para, né, fazer a leitura das informações. Então, né, a gente está indo de um extremo ao outro, mas mostra o quanto evoluiu, né, a questão da tecnologia e da inovação dentro do segmento automotivo, seja em corrida ou seja nas ruas. Então, eu sou de uma época, Silvio, que eu lembro, quando eu comecei a correr de carro, foi em 89, 90, que eu fiz as minhas primeiras provas de carro, era carburador. Né? Aí depois fui para outros carros até 90 e, se eu não me engano, 95, 96, né? E eu lembro, né, das dificuldades que os preparadores tinham para deixar o carburador, né, em ordem, e aí a pressão atmosférica, a altitude, giclê para cada pista, né, a gente tinha que fazer uma mudança e dava problema, e nunca se resolvia aquele problema. Né, e hoje em dia, de novo, né, é algo que acabou essa situação. E aí serve para vários outros componentes. Né, quando você fala do turbo, o turbo já é mais sensível, né, o turbo já existe há muito tempo, mas eu também lembro da minha primeira experiência com turbo, que para regular a pressão era extremamente difícil, né, e complicado, e para toda pista, né, o preparador tinha uma certa dificuldade. Hoje em dia, com a eletrônica, isso morreu, sabe? Então, coloca ali, tanto no aspecto de você preparar o carro, quanto para vistoriar o carro. Né? Quando a gente fala em competição, você tem um controle, uma vistoria técnica para ter certeza que aquele carro está dentro do regulamento. E hoje em dia, com a tecnologia, é muito mais fácil, né, os comissários técnicos verem se todos os carros estão dentro do regulamento nessa questão de eletrônica, pressão de turbo, potência. Então, antigamente era muito mais difícil. Hoje, né, tudo bem que, da mesma forma que os técnicos que fazem a vistoria evoluíram, as pessoas que tentam burlar o regulamento também evoluíram. Então você tem sempre uma guerra, né, daquela pessoa, é o hacker do computador.
né? O hacker que quer descobrir uma forma de invadir aquele sistema e fazer com que a pessoa do outro lado não perceba. Então, a pessoa que quer burlar o regulamento é um hacker que tenta dar mais potência no carro de uma forma eletrônica sem que o comissário perceba. Então, né, é aquela disputa para ver quem tem mais conhecimento. Muito bom. Nono, na sua opinião, quais foram os principais impactos, né, que essa transformação trouxe para o mercado de reposição e nas oficinas independentes, né? Porque assim, a gente viu aí essa questão aí que você falou do mecânico de ouvido, né? Mas o reparador ele precisou buscar conhecimento, né? Porque começaram a aparecer na oficina dele os carros de injeção, ele precisou buscar conhecimento e o mesmo foi para o mercado de reposição, né? Então, antes peças carburadas, depois começou uma infinidade de produtos correlatos, né, da injeção. Então, queria que você falasse sobre isso, né? Como foram esses impactos no mercado de reposição e nas oficinas independentes. Olha, Silvio, eu acho que o principal impacto eu não poderia citar outro, né? Existem vários, mas o principal é a questão da segurança. Quando a gente fala em evolução do equipamento, da tecnologia, isso colaborou muito para que os carros se tornassem mais seguros, em todos os aspectos, né? E como consequência, eu também acho que a questão dos custos. Hoje em dia, quando você leva o teu carro para uma oficina boa, aquela oficina consegue descobrir o problema de uma forma muito mais rápida. Então, o teu carro passa menos tempo dentro de uma oficina. Isso serve também, obviamente, para o carro de corrida. Né? Hoje, a gente está sempre com pouco tempo para resolver os problemas na corrida, porque vem o próximo treino, vem a próxima corrida. Então, a tecnologia colaborou demais para que a gente faça uma manutenção preventiva, sabe? Para evitar quebras, como consequência, acidentes, para evitar quebras, além dos acidentes, gerar altos custos. Então, esses impactos, eles são diversos, né, da evolução da tecnologia. E do ponto de vista do reparador, da oficina, eu acho que nivelou por cima. Sabe, aquela oficina que se preparou mais, que buscou informação, ela saiu na frente para atrair essa nova leva de carros, digamos assim, que necessita de um conhecimento muito maior. Então, eu acho que a gente foi nivelando por cima a questão, né, das oficinas, deixou de ser eu preciso levar naquela pessoa que tem 30 anos de experiência com carburador. Né? Antigamente era assim, não, em corrida a gente precisa contratar aquele preparador de motor, porque só ele sabe a receita para ter um motor super campeão. Né? E era muito assim mesmo, essas pessoas eram disputadas a peso de ouro. E eu acho que nas oficinas de rua é a mesma coisa, né? Eu vou levar naquela oficina que meu avô levava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem oficinas com certificações, com pessoas treinadas pelas indústrias, que facilmente você consegue descobrir quais são elas para que você se sinta confortável em levar o teu carro, né, o teu bem. Hoje em dia, quando a gente fala num carro, é um bem valioso. Né? Pelo valor dos carros de hoje em dia, a gente tem que tomar tem que tomar uma conta desse produto de uma forma bastante cautelosa. Ô, Nono, agora para pensando mais à frente aí, você vê, falando aí dos carros de alto valor, dos híbridos, dos elétricos, como que você vê a indústria de autopeças, né, se adaptando? Já precisou correr para fazer essa adaptação e hoje está numa posição aí de estudo constante, né, no desenvolvimento das peças, que são para desenvolver produtos compatíveis com as tecnologias. Então eu queria que você falasse sobre isso, né, sobre como que você vê as indústrias e como será o futuro das peças automotivas com a chegada dos carros híbridos elétricos e conectados, né?
queria para a gente concluir esse nosso bate-papo, meu amigo. Olha, Silvio, é muito difícil a gente fazer, né, uma previsão, ninguém tem bola de cristal. Então, quando a gente ouve falar que na Alemanha tal montadora, a partir de 2030, vai deixar de produzir carros a combustão, você fala, nossa, como é que eles têm a certeza de que o futuro é a eletrificação, sabe? E, ao mesmo tempo, grandes montadoras e as indústrias, né, todo o ecossistema, também tem que pensar no como fazer essa programação dessa mudança de chave. Então, as indústrias, assim, as próprias montadoras, né, têm um desafio gigante, porque eu já escuto que muita gente está duvidando dessa questão da eletrificação 100%, de que o caminho vai ser, né, o carro híbrido. Não só aqui no Brasil, né, como em boa parte, né, da Europa. Tal. Fica difícil, né? Eu acho que as montadoras estão ali e o ecossistema está quebrando a cabeça, sabe? De que forma que a gente deve atuar para aproveitar, né, esse próximo ciclo, né? Quem vai descobrir como é que vai ser o próximo ciclo? Eu acho que é muito difícil. E tem indústrias, Silvio, que são 100% relacionadas, seus produtos são 100% relacionados ao motor a combustão, né? Então, como é que essa indústria vai sobreviver? Até uma curiosidade, há uns 2 anos, eu conversei com uma pessoa de uma empresa de velas de ignição, né? E essa empresa estava já virando a chavezinha para outros produtos. Imagine o carro, né? Se acabar, não vai acabar, né? Mas imagine se mudar radicalmente a quantidade de carros, a combustão para carros elétricos, como é que uma empresa de vela de ignição vai sobreviver? Agora, eu, né, fico te devendo essa resposta porque eu não tenho bola de cristal. Exercício de futurologia, né, Nono? É um exercício de pensar, mas muito bom. Meu amigo, mais alguma coisa para a gente concluir? Olha, Silvio, eu acho que é isso, né? Me agrada muito essas conversas porque gera uma reflexão também, sabe, de qual é o momento do automobilismo, de qual é o momento do segmento automotivo. Eu tenho uma conexão muito forte, né, com esse ecossistema, né, as empresas que me apoiam já há bastante tempo são do segmento automotivo, e torço e sei do potencial, e sei da grandeza, né, da grandiosidade desse segmento aqui no Brasil. E que eu vejo que muitas pessoas não conseguem dimensionar isso, né? Mas eu me sinto um privilegiado de poder conviver dentro desse ecossistema. Muito bom, meu amigo. Mais uma vez, obrigado, viu, Nono, pelo seu tempo, pela sua participação. Acho que estamos indo para a 4ª coluna, né? Coluna de abril. Essa coluna vai circular na Automec. E tem sido muito legal essa repercussão, Nono, repercute muito no LinkedIn, né? Ajuda demais também a aumentar o nível, né? E a nossa aceitação aí no mercado. Nono, suas considerações finais, meu amigo. Silvio, só agradecer aqui a todo mundo que nos acompanha, de verdade, é um prazer, e agradecer de novo ao Balcão Automotivo e a você por terem me envolvido nesse projeto, sabe? E que eu fico bastante satisfeito. Obrigado, viu, meu amigo? E vamos que vamos. Até a próxima. Obrigado, Nono. Abraço, obrigado, audiência. Obrigado, Silvio.